Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Hoje, romance 85 ou do Testamento de Marília. Esse é o penúltimo vídeo sobre o Romanceiro da Inconfidência nesse canal. É o vídeo 96 sobre este livro. E caso você tenha perdido algum dos poemas já estudados, acesse a playlist aqui no canal Valkyria Online. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, eu sou Valkyria. Tomás Antônio Gonzaga era 23 anos mais velho que Marília. Quando ele a conheceu, ela tinha apenas 16 anos. Essa diferença de idade era normal para aquele tempo. Ela pertencia a uma família muito rica e ele certamente era bem pago como magistrado, mas não era herdeiro de fortunas, entende? Dirceu era o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga. Você sabe que no arcadismo, período literário ao qual ele pertenceu, os poetas costumavam usar pseudônimos e ele eterniza sua noiva Maria Doroteia Joaquina de Seixas com o pseudônimo de Marília. Tanto que nos poemas do romanceiro e em muitos livros até de história, eles referem-se a ela como Marília e não por seu nome na realidade. No arcadismo também os poetas valorizam a simplicidade, fingindo que são pastores, vivendo junto à natureza, mas Tomás Antônio Gonzaga precisava deixar claro que, apesar de não ser herdeiro, era proprietário de terras, tinha 100 cativos e deixa escapar que é juiz ao dizer que vai decidir os pleitos, que são processos. Ou seja, Marília não seria uma camponesa qualquer. Isso aparece bem na primeira parte de Marília de Dirceu, mas já sabemos que tudo mudou quando esse nosso poeta foi preso uma semana antes do casamento e condenado como inconfidente. Seus bens foram confiscados e leiloados pelo governo. Ele parte para o exílio em Moçambique sem nada, deixando para trás o cargo de magistrado e a noiva. Um ano depois, ele se casa com a moça que cuidou dele por causa de uma febre que o acometeu já durante a viagem para a África. Juliana de Mascarenhas. Ele poderia ter mandado buscar sua Marília? Sim, mas que vida daria a ela se já não possuía nada? Entretanto, talvez Marília preferisse recomeçar a vida com ele do nada. Pelo menos estariam juntos, teriam vivido juntos, mas um ano depois ela soube do casamento dele em Moçambique. Digamos que a vida dela acabou ali. O texto diferencia idade e vida, pois apesar de ter morrido com longa idade, próxima dos 90 anos, Marília teve vida breve. Apenas foi feliz nos momentos de noivado com Tomás Antônio Gonzaga, até que tudo se desfez às vésperas de seu casamento. O poema mostra Marília, idosa, a escrever seu testamento, a repartir o ouro com desapego, como quem dá esmolas numa missa. Questiona o real valor do ouro diante de Deus ou da vida. Foi como se ela tivesse vivido enquanto era noiva de Tomás Antônio Gonzaga apenas. Depois que tudo se desfez, com a enorme desilusão de saber que ele havia refeito a vida dele na África, sua vida acabou, continuou na idade, no tempo, mas estava morta por dentro. Vamos à leitura e à compreensão do texto. Triste pena que pelo papel deslizas, que cartas não escreveste, que versos não improvisas, que entre cifras te debates e em cifras te imortalizas. Ai, fortunas, doblas, oitavas, cruzados, vastos dinheiros antigos pelas paredes guardados, prêmio de tantos traidores, dor de tantos condenados. Escreve Marília, escreve seu pequeno testamento. Na verdade, por que vive se a morte é o seu alimento? Se para a morte caminha na sege do tempo lento? O poema inicia-se com um vocativo dirigindo-se a uma pena, dessas com que se escrevia antigamente.
triste pena que pelo papel deslizas, que cartas não escrevestes, que versos não improvisas. E sabe o que ela está fazendo agora? Se debatendo em fazer contas, que entre cifras te debates. Cifras aqui se refere a números, contas, e em cifras te imortalizas, porque cifras também têm o significado de revelar, no sentido de dizer o essencial, falar uma verdade absoluta. Você vai ver que Marília está redigindo o seu testamento e ao distribuir seu ouro contado em cifras, ela resume a essência da vida, que deveria ser o desapego. A segunda estrofe se reduz a ai fortunas, doblas, oitavas, que são moedas antigas, cruzados, vastos dinheiros pelas paredes guardados, e aí já uma associação entre a busca da riqueza e o comportamento escuso dos homens com dinheiros escondidos pelas paredes. Muitas vezes, prêmios de tantos traidores e dor de tantos condenados. Na terceira estrofe, percebemos que há alguém escrevendo seu pequeno testamento. Era Marília, que já próxima da morte tem consciência de que a riqueza de nada vale diante da vida nem diante da morte. Já sabemos que ela estava morta em vida havia muito tempo. E a morte nos obriga a nos desapegarmos daquilo que é material. Ela se alimentava ou vivia da morte, de todo o desapego que essa morte traz consigo, caminhando para a morte final, física, na sege, na carruagem do tempo lento, porque o tempo foi muito lento até que ela morresse de fato, sendo que ela já estava há tantos anos morta em vida, morta por dentro. Cortesias, cortesias de quem diz adeus ao mundo, breves lembranças, presentes amáveis de moribundo. Que sois vós, ouro de Minas, no oceano de Deus tão fundo. Reparti-vos, ouro de tantas cobiças, tanto amor que separastes entre injúrias e injustiças, e agora aqui sois contado para a piedade das missas. Triste pena, triste Marília que escreve, tão longa idade sofrida para uma vida tão breve. Muitas missas, que a terra lhe seja leve. No seu testamento, Marília vai distribuindo seu dinheiro dentro daquele desapego, como quem faz uma cortesia para alguém aqui, outra ali. Cortesias de quem diz adeus ao mundo. Era como se ela fosse fazendo um agradinho aqui, breves lembranças, lembrancinhas, presentes amáveis de moribundo que já está se desfazendo de tudo. E aí, um questionamento. Que sois vós, ouro das minas, no oceano de Deus tão fundo? O que é o ouro diante da espiritualidade? Reparti-vos, ouro de tantas cobiças, tanto amor que separastes entre injúrias e injustiças. Isso aparece no romanceiro desde o início, o ouro separando amores, como você se lembra daquela donzela morta pelo próprio pai que não aceitava o amor da filha. E o caso da nossa Bárbara Eliodora, abandonada à miséria quando seu amor e marido Alvarenga Peixoto também fora mandado para o exílio. E o caso da nossa Marília, que ficou sendo a eterna noiva abandonada, porque seu noivo certamente não queria que ela tivesse uma vida sem riqueza. E agora o ouro é distribuído por ela, sem apego, como quem dá esmolas durante a missa, sem valor nenhum. Ela se dirige ao ouro dizendo, aqui sois contado para as piedades das missas. Triste pena, triste Marília, que escreve. Tão longa idade sofrida para uma vida tão breve. Viveu pouco na realidade, mas viveu muito na idade. Muitas missas, foi o que ela viveu.
E o texto acaba com um desejo entre parênteses, que a terra lhe seja leve. Era o desejo de que quando a terra fosse jogada em cima do caixão, não pesasse muito, para que a pessoa não fosse para as profundezas do inferno com o peso da terra sobre o caixão. Metaforicamente, era o desejo de que os pecados da terra, da pessoa na terra, fossem leves, para que ela merecesse o céu. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, fala aos Inconfidentes Mortos, o último poema deste livro. Espero você!